Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18, a expansão para o oeste. Então, após a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias organizaram, e se tornaram os estados, os novos territórios que foram incorporados ao país que se formava. Então, a Louisiana e a Flórida foram compradas da França e da Espanha em 1803 e 1819, respectivamente. Houve a anexação da Flórida, que facilitou o acesso ao Oceano Atlântico e ao Mar do Caribe, permitindo uma melhor circulação de mercadoria até os portos. O estado de Oregon foi cedido pela Grã-Bretanha em 1845. Então, no mesmo ano, a intenção de incorporar o Texas levou os Estados Unidos a uma guerra contra o México. Vitoriosos, os Estados Unidos anexaram a região e os atuais estados da Califórnia, do Arizona, do Novo México, de Oklahoma, Colorado, Ohio e parte de Utah. A expansão dos Estados Unidos foi tão rápida quanto violenta. De um lado, representou o nascimento de uma nação que se tornaria a maior potência econômica mundial. Do outro, provocou a dizimação da maioria dos indígenas que viviam naqueles territórios. Na segunda metade do século XIX, divergências sobre o modelo de ocupação do território e sobre a manutenção da escravidão provocaram novamente uma guerra entre os estados do sul e os estados do norte, que nós veremos depois. Então, nós vamos ver a formação de um país, a expansão territorial dos Estados Unidos, Nós vimos que as ações de restauração conservadoras tomou conta da Europa em 1815, ameaçavam a autonomia e os interesses econômicos dos Estados Unidos, que haviam conquistado a sua independência sob os lemas liberais e republicanos e pretendiam comercializar com os demais países da América. Com o objetivo de impedir a intervenção europeia no continente americano, em 1823, o então presidente dos Estados Unidos, James Monroe, elaborou a doutrina Monroe, que é com o lema de a América para os americanos. Por meio dessa doutrina, os Estados Unidos se comprometiam a não interferir nas questões europeias, desde que a Europa não interferisse na América. Aí vem mais tarde, Porém, a doutrina Monroe foi desvirtuada e passou a ser usada para justificar a expansão estadunidense. Surge então outra doutrina, que era a doutrina do Destino Manifesto, que segundo o qual os estadunidenses tinham a missão divina de levar a civilização aos povos considerados bárbaros e inferiores. Então, assim, expressa a crença de que o povo estadunidense era eleito por Deus para comandar o mundo. Então, a expansão dos Estados Unidos sobre o continente americano, desde o Ártico até a América do Sul, é o destino da nossa raça e nada pode detê-lo. Isso foi uma citação do James Buchanan, quando a questão do destino do manifesto. E Deus não criou este país para que fosse uma nação de seguidores. Os Estados Unidos não estão destinados a ser apenas um dos vários poderes globais em equilíbrio. Os Estados Unidos devem conduzir o mundo aos outros, ou outros o farão. Isso também foi do Mitt Romney. Então, assim, esse Destino Manifesto mostra, que eles queriam ter uma missão divina de civilizar e de comandar, os povos inferiores, Segundo esse Destino Manifesto, eles eram um povo eleito por Deus, Segundo eles, para poder expandir esse poder em direção às terras do Oeste e outras regiões da América. Então, essa ideia foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação dos Estados Unidos no século XIX e até hoje está presente no imaginário de muitos estadunidenses, Essa questão de que os estadunidenses é um povo eleito por Deus para comandar o mundo, certo? E
No século XIX, os Estados Unidos caracterizaram-se pela expansão para o oeste e pela Guerra da Secessão, que levou à consolidação do desenvolvimento capitalista. Que aí a gente vê que a postura isolacionista que lhe beneficiou muito, né, tanto no crescimento econômico, no aumento da população com imigrantes, como na consolidação do continente. A compra da Louisiana, como a gente já falou, em 1803, de acomodar a onda migratória, dar acesso a terras férteis, e em 1810 esse isolacionismo teve que ser revisto devido a acontecimentos europeus, tipo bloqueio continental, guerras napoleônicas, que prejudicavam o comércio norte-americano, e a pressão inglesa que levou à Segunda Guerra de Independência, que foi a Paz Eterna de Grant, em 1814. Então, a primeira metade do século XIX, nós temos aí a conquista dos territórios em direção ao Oceano Pacífico, que foi chamado Marcha para o Oeste. Então, os fatores dessa expansão eram as imigrações intensas dos europeus para a América, as dificuldades financeiras, cercamentos, a mecanização do campo, os imigrantes irlandeses, né, que era a fome das batatas, e os fatores internos eram a descoberta de ouro na Califórnia, a construção de ferrovias ligando o oeste ao oeste, que vocês podem até assistir num filme, né? A Máscara do Zorro, que fala um pouco sobre essa construção da ferrovia ligando o leste para o oeste, né? Mostrando toda essa questão. E as justificativas dessa expansão, religiosamente, era o destino manifesto, né? Os norte-americanos eram escolhidos por Deus, destinados por Deus para ocupar os territórios situados entre o Atlântico e o Pacífico. E na questão política, era a doutrina Monroe, que era a América para os americanos do norte, né? Aí vem a lei das terras, né? Que aí a lei das terras, a gente vai ver que ela mostra a ocupação do oeste, que tomou força em 1862, né? Com o Homestead Act, ou Lei das Terras, né? Que eram 160 acres a todos que cultivassem a terra durante 5 anos. Então, é a mesma história da Lei de Terras no Brasil, que nós vimos, quando nós vimos no capítulo anterior, quando houve a libertação dos escravos, né? Que a pessoa não tinha mais direito de cultivar a terra sem comprá-la, né? Nós vimos essa questão aí no Brasil. E os mecanismos de conquistas? Nos mecanismos nós vamos ver o quê? Por compra, anexação ou guerra de conquista, foi da costa atlântica ao Pacífico e transformou-se em país continental em 1840. Aí a Flórida, em 1819, foi comprada da Espanha. O Texas, em 1845, foi anexado, depois de ter conquistado sua independência do México. Oregon, em 1846, cedido pela Inglaterra. A Guerra Mexicana foi encerrada pelo Tratado de Guadalupe Hidalgo, em 1848. E os Estados Unidos anexou o território que deu origem ao Arizona, a Califórnia, a Nevada, o Novo México e Utah. Em 1867, o México foi obrigado a ceder por 10 milhões de dólares a faixa de Glendsden, que hoje é o Arizona, aliás, que fica entre o Arizona e o Novo México. Então aí nós temos, né, só uma imagem aí simbolizando aí, né, dessa expulsão dos antigos donos, né? A expansão para o oeste, muitas terras foram tomadas dos povos indígenas para abrigar os novos imigrantes, né? Como mostra o relato que nós temos aí na página 234 do livro de vocês, que vocês podem dar uma olhada nesse relato de Mapiua Luta, um indígena Sioux, né? Que ele fala exatamente, os Sioux eram índios que viviam na planície do norte dos Estados Unidos, e os Apaches, né, viviam no sudoeste. Então, entre outros grupos indígenas, resistiam à expansão estadunidense
também no final do século XIX. Eles já tinham sido dizimados e uma das táticas adotadas pelas forças do governo estadunidense para derrotar os nativos foi acabar com os búfalos da região, que era o alimento essencial na dieta desse povo. Então, eles foram os grandes perdedores. Índio bom é índio morto, né? Esse era o lema dos estadunidenses. Aí nós temos os territórios conquistados: Oregon, cedido pela Inglaterra, né? Região cedida pelo México, Los Angeles, região adquirida pelo México em 1853, o Texas anexado em 1845, Louisiana adquirida da França, Chicago, território do Oeste, os 13 estados primitivos, né, que eram as 13 colônias, e a Flórida, que foi adquirida da Espanha em 1819, né? As consequências da expansão, nós sabemos muito bem que foram grande desenvolvimento na economia, crescimento populacional, né? A formação de sociedades diferenciadas dentro do país. Houve o norte, né, com a burguesia industrial e comercial, e o sul, grandes aristocratas vinculados ao latifúndio, à exportação e à escravidão. Obrigada, e nós continuamos na próxima aula. Vamos às nossas atividades.